Bom, vamos lá, Carol. Hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico organizacional. Então, na última aula, nós falamos do clima organizacional e hoje, então, a gente vai falar do diagnóstico, entender o que é esse diagnóstico organizacional, para que ele serve e qual a utilidade dele. Quando a gente fala em diagnóstico organizacional, é uma forma de conhecer as diferenças, forças e processos a que está submetida a organização, para ser capaz de utilizá-los em proveito dos objetivos organizacionais. Então, se a gente pensa na palavra diagnóstico em si, quando a gente recebe o diagnóstico, a gente tem um entendimento de algo que está acontecendo conosco e então a gente tem uma percepção do que a gente vai poder fazer, intervir de acordo com o nosso diagnóstico. Quando a gente fala em diagnóstico organizacional, é a mesma coisa, a gente faz uma análise para identificar qual o problema, o que está acontecendo ali com aquela organização, e então o que nós precisaremos desenvolver em termos de atividade para resolver, ou pelo menos tentar resolver, aquele problema que a organização está passando. Então, sempre que nós recebermos uma demanda de uma organização, a gente não pode responder a ela ouvindo qual é a queixa e já dando a resposta. Né? A gente precisa ouvir a queixa e fazer um estudo para confirmar, a partir das hipóteses que eu levanto a partir daquela queixa, qual é o problema daquela organização. E a partir dessa minha análise de identificação de qual é o problema, eu fazer a proposição do que poderá ser realizado para resolver aquela problemática ali. Então, o diagnóstico organizacional serve para isso, né? Então, digamos, a organização me procura porque os colaboradores estão pedindo para sair da empresa, está tendo uma alta rotatividade. Isso é um problema. Mas para que eu identifique qual é esse problema, as causas, né, que está causando aí os diversos pedidos de demissões, isso precisa ser feito através de um estudo, para que eu comprove de uma forma científica a resposta daquela problemática. Então, também é um processo pelo qual se busca obter uma avaliação do estágio em que se encontra as práticas de gestão empresarial. Então, também serve para eu identificar como é que está a gestão, as políticas daquela organização. Né? Para eu fazer uma análise se as políticas que a minha organização está utilizando são as mais adequadas ou não. Então, através da análise da estratégia vigente, né, a gente vai fazer uma análise dos pontos fortes da minha organização, ou seja, quais são as políticas, quais são as ações, o que está indo legal daquela organização, fazer uma análise dos pontos fracos, ou seja, daquilo que precisa ser melhorado, quais são as ameaças, o que está atrapalhando, ou aquilo que pode vir a atrapalhar aquele ambiente organizacional, e as oportunidades, ou seja, aquilo que a organização não está conseguindo analisar de coisas que ela poderá fazer, ou de coisas que são possibilidades, que são ali as oportunidades. Então, a gente pode, por exemplo, fazer uma análise de SWOT. A análise de SWOT é uma ferramenta que é muito utilizada dentro do campo da administração e serve justamente para que a gente faça a análise dos ambientes organizacionais, que nada mais é do que identificar as forças internas da organização, ou seja, aquilo que ajuda, identificar as fraquezas da minha organização, ou seja, aquilo que atrapalha. Quando a gente fala de forças e fraquezas, a gente está falando do ambiente interno da organização. E quando a gente fala de oportunidades e ameaças, a gente está falando do ambiente externo à organização.
O que é o ambiente externo à organização, onde ela está inserida? A sociedade, a economia, né? Tudo aquilo que influencia, que não é dentro da organização, que está no ambiente externo, mas que impacta de alguma forma o ambiente daquela organização. Então, uma organização ela não existe sozinha, ela existe numa relação entre as pessoas que estão ali dentro e entre o mundo externo que está envolto dessa organização. Então, eu também preciso fazer uma análise de todo o contexto. Então, às vezes, um diagnóstico organizacional, o problema não está só internamente, às vezes o problema pode estar numa causa externa. Então, digamos, voltamos a esse mesmo exemplo da rotatividade, né? Pode ser que eu identifique que uma das causas dessa rotatividade seja pela forma de gestão dessa minha empresa, né? A liderança daquela equipe não é uma liderança boa de se trabalhar, então as pessoas ficam muito insatisfeitas e pedem para sair. Pode ser uma das causas. Mas também pode ser uma causa que essa empresa ela tem uma política salarial muito abaixo do que o mercado de trabalho está pagando. Então, digamos, ela é um hospital, ela paga X para os técnicos de enfermagem e o mercado externo, ou seja, os outros hospitais da cidade estão pagando XY para os técnicos de enfermagem. Então, percebo que o problema não é interno, é um problema externo, mas que está atrapalhando internamente aquela organização. Então, a gente sempre precisa fazer uma análise global, né? Entendendo que aquela organização ela não é sozinha no mundo, ela está inserida num contexto maior. Então, eu sempre preciso fazer essa análise, tanto internamente quanto externamente, quando eu vou fazer ali um diagnóstico. Tá dando para entender, Carol? Sim, professora. Tá. É um processo para apurar e descrever a cultura corporativa de uma organização, ou seja, para que a gente também identifique qual é a cultura organizacional da nossa organização. Tem por objetivos, de acordo com o Cumming 93, compreender sistemática a organização, desenvolver intervenções consistentes, orientar o rumo das ações, apontar soluções para os problemas encontrados e indicar as melhores formas e procedimentos. Então, o diagnóstico, o objetivo dele não é só compreender as causas, a problemática, mas além de compreender as causas, propor as soluções, né? Ou seja, fazer o apontamento do que poderá ser realizado para sanar aquela dificuldade ali. E por que aplicar, né, para avaliar o funcionamento de uma organização, departamento ou trabalho, para descobrir fontes de problemas e áreas de melhoramento, tá? Então, é para isso que serve. Quando se aplica processo natural de crescimento da organização, processo natural frente a dificuldades na organização, a empresa decidiu encarar o problema de queda de produtividade, a organização sofreu mudanças significativas, aumento da competitividade em torno da organização, a organização quer conhecer sua própria cultura, a organização quer conhecer o seu clima, diante de fusões ou vendas da empresa. Então, todas essas situações aqui são situações que são indicativos, são possibilidades para que a gente faça um diagnóstico organizacional. Então, por exemplo, a empresa começou pequena e ela cresceu abruptamente, né? É um indicativo da gente fazer um diagnóstico para ela acompanhar esse crescimento que ela teve. As dificuldades que a organização está passando, a empresa está passando por queda de produtividade, quer identificar quais são essas causas, né? A empresa teve muito processo de mudança, está impactando ali, as coisas não estão fluindo, está impactando na produção, impactando no clima, é um indicativo, né? Abriu muita concorrência no mercado de trabalho da minha empresa,
É um indicativo. A empresa quer conhecer a cultura dela, a empresa quer conhecer, saber como está o clima dela. A empresa foi vendida, ou a empresa está sendo comprada por outra organização, vai se misturar, vai ser fundida. Então, são algumas das possibilidades, e não só essas, existem várias outras possibilidades. Então, sempre que a gente pensar em um problema que a organização esteja passando, a resposta que a gente vai dar para este problema é sempre fazendo um estudo, que aí, no caso, a gente chama de diagnóstico organizacional. É o trabalho, é a forma daquilo que a gente vai desenvolver o trabalho. Então, quais são os elementos internos a serem considerados? Ou seja, o que a gente não pode deixar de levantar quando nós formos fazer um estudo, quando a gente for fazer um diagnóstico organizacional? O primeiro deles é o ambiente organizacional, que é aquele primeiro quadrante que eu mostrei ali. Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Isso, né, que a gente pode utilizar essa análise do SWOT, é fazer o estudo do ambiente organizacional, ok? Fazer o estudo da cultura da organização, fazer o estudo da estrutura da organização. O que é estrutura? Quando a gente fala de estrutura, por exemplo, a gente pode identificar como está essa gestão, como é este organograma, como esta empresa está organizada estruturalmente, né? No seu organograma, como é que é o fluxo, como é que ela funciona, a gente faz essa análise. Como está o processo de comunicação desta organização, como está a área de poder, autoridade, liderança, como estão os conflitos, descrição, avaliação dos cargos, avaliação do desempenho, como está a motivação das pessoas que estão ali, como está o clima da organização, ou seja, o ambiente de trabalho, o clima organizacional, tá? A tomada de decisão, como a empresa toma as decisões, é centralizada em alguém, são decisões compartilhadas, são decisões que vêm da alta cúpula para baixo, né? Ou seja, todos esses elementos, tudo isso a gente precisa fazer o estudo, todas essas informações são extremamente importantes quando vamos fazer um diagnóstico. Então, não ache que fazer diagnóstico é uma coisa rápida e nem fácil. É um estudo que demanda tempo e é bastante trabalhoso, porque eu vou ter que envolver todas as pessoas de dentro daquela organização, tanto nível de diretoria, nível de gestão, quanto os níveis operacionais. Então, a gente envolve os 3 níveis, né? O tático, o operacional e o estratégico. Então, a gente precisa fazer um estudo da organização como um todo e, consequentemente, das pessoas como um todo ali dentro. Bom, vamos falar agora dos pressupostos do diagnóstico organizacional. O diagnóstico é um importante momento de reflexão para toda a organização. Ele deve indicar a profundidade da gestão. Então, quando a gente fala em diagnóstico, não é algo importante somente para aquele que solicita, ou seja, somente para o gestor que está pedindo o diagnóstico. É uma ferramenta super importante para todo mundo que está ali dentro daquela organização, né? E deve indicar todos os pontos de melhoria, deve indicar como está a gestão, o que precisa ser melhorado naquela gestão. Ele também deve estar em sintonia com o que a empresa pretende realizar, né? Ou seja, quais são os objetivos da organização. A organização quer tal coisa, mas como ela está sendo, como as ações dela no momento estão sendo realizadas, estão condizentes, estão congruentes com aquele objetivo que ela almeja ou não. O diagnóstico deve captar tanto as necessidades de contribuição da empresa, quanto as necessidades de contribuição dos indivíduos. Em um diagnóstico cujo foco é avaliar aspectos da gestão, é fundamental conhecer
interação dos indivíduos com a organização, trata-se da forma como ocorrem as transferências de esforços no sentido de satisfação das necessidades mútuas, tendo como objetivo final a obtenção dos níveis de realização, tanto dos indivíduos quanto das organizações, né? Então, a gente precisa sempre avaliar todos os aspectos da gestão e como está essa interação dos colaboradores, da equipe do operacional com os seus gestores, que é a equipe tática, e, consequentemente, com a equipe estratégica, que está envolvida ali com a diretoria, né? Então, a gente precisa fazer essa análise geral, tá? E buscando aí esse esforço de estar trazendo a satisfação em todos os âmbitos. Não é uma satisfação somente para o nível estratégico, ou somente para o nível tático, ou somente para o nível operacional. E sim algo que venha proporcionar e favorecer a melhoria na organização como um todo, em todos os seus aspectos, em todos os seus âmbitos. Aqui, nós temos, então, o ciclo básico da interação do indivíduo e empresa, né? Ou seja, estar dentro de uma organização é uma relação de realização mútua, onde as pessoas estão ali contribuindo para a organização e, consequentemente, se realizando, a empresa também contribuindo para o indivíduo e, consequentemente, se realizando. É uma troca. Então, a organização ela não existe porque ela está somente querendo fazer o bem, dando emprego para as pessoas. As pessoas não estão trabalhando ali dentro da organização porque elas são boazinhas e querem trabalhar para que a organização cresça. É uma troca, né? Nós estamos ali para que a organização cresça e para que eu também realize os meus objetivos individuais. A empresa está ali para contribuir, né? Em fornecer um trabalho, mas também está ali para a realização dos seus objetivos individuais, porque senão ela não existe, né? Ela deixa de funcionar e aí, se ela não tiver lucro, ela deixa de funcionar e ela fecha. E vice-versa. Se eu tiver um trabalho que não está me dando rendimento, eu também vou falir, não vou ter como trabalhar e vou morrer e também não há. Então, esse é o ciclo de interação, né? Onde a contribuição ela precisa estar sendo recíproca. E quando existe falha em algum desses lados, é quando a relação se quebra. Então, por exemplo, a organização está sentindo que aquele colaborador não está dando o rendimento que ela precisa. Ele está indo do trabalho, mas não está rendendo, ou está faltando, né? Ou não está trabalhando, está fazendo corpo mole. Não está dando aquele retorno que a organização precisa e almeja daquele colaborador. Ela está tendo um custo com ele e não está tendo o retorno desse investimento que ela está fazendo naquele colaborador. E o inverso também, quando o colaborador ele sente que ele está dando muito mais do que ele está recebendo daquela organização. Ele está vendo, está percebendo que essa contribuição é bastante e está tendo pouco retorno daquela organização, seja um retorno financeiro, ou seja um retorno em formas de reconhecimento, ou outras formas. Ele está sentindo que ele está dando mais do que ele recebe. Então, é quando nós temos aí esse ciclo quebrado, quando uma das partes sente que não está tendo a reciprocidade ou está dando a maior e recebendo a menor. E aí, quando também nós visualizamos, vemos os momentos de conflito, os momentos de quebra, e momentos que a gente precisa, então, estar atento para realizar ações que possam solucionar aquele determinado problema ali. E o que nós, né, podemos, então, utilizar, né? Como pode ser aplicado, que técnicas nós podemos utilizar? Então, não existe uma técnica única, né? Nenhum formato padrão. Existem possibilidades. Nós, como psicólogos, temos total autonomia de pensar em quais técnicas nós vamos utilizar para a realização do nosso trabalho. Então, se eu vou realizar um diagnóstico, eu tenho total liberdade para pensar em que métodos e técnicas eu vou utilizar para realizar aquele trabalho ali.
Mas, em geral, né, o que a gente utiliza? Né? Para as lideranças, em geral, a gente utiliza entrevistas individuais, onde a gente faz entrevistas, elabora perguntas semi-estruturadas, né, onde a gente tem um objetivo, mas a gente também deixa ali uma certa liberdade para aquele gestor poder falar, poder colocar. As entrevistas são ferramentas importantíssimas na colheita de informações, quando a gente vai fazer um diagnóstico, mas é um processo demorado. Então, digamos, se eu for entrevistar todo mundo em uma empresa de 500 pessoas, imagine o tempo que a gente vai levar para fazer entrevista de 500 pessoas e depois fazer a análise de 500 entrevistas. Fica praticamente aí inviável, né? Então, uma forma de otimizar é a gente também utilizar questionários. Então, em geral, a gente utiliza questionários para os colaboradores de maior escala, podemos assim dizer. Então, por exemplo, os operacionais, e deixa as entrevistas para aqueles cargos mais chaves, que são os pontos de liderança, né? Que aí são número menor de colaboradores, e aí a gente consegue, então, fazer a entrevista com um grupo de liderança e aplicar questionário naquele grupo maior de colaboradores, tá? Então, indicativos, não é dizer que é o certo ou que é errado, né? Justamente por conta aí da viabilidade em termos de tempo e de a gente realmente conseguir fazer todo o trabalho, fazer todo o estudo. Visão das ações da gestão da empresa, então analisar como a empresa funciona, quais são as ações que ela tem, né? Analisar essas ações, quais são o formato de gestão desta organização. Contraposição com a percepção dos colaboradores, então a gente pega a percepção da liderança e faz uma comparação com aquilo que os colaboradores estão dizendo, a gente tenta identificar se tem coerência, se tem incoerência entre o que a gestão está falando e o que os colaboradores estão falando. A gente faz análise da distância entre a percepção da liderança e a percepção das pessoas, né? Então, o nosso trabalho é coletar as informações e depois fazer ali as análises, né? O levantamento daquelas informações que nós precisamos ali saber. Etapas. Aspectos operacionais. Então, aqui são alguns indicativos também. Então, a gente faz uma reunião inicial para entendimento do objetivo da pesquisa e os aspectos da cultura. Então, aqui a gente se reúne com aquela gestão que está solicitando o trabalho. Aí a gente tenta identificar qual é o objetivo, qual é o problema, qual é a queixa, o que aquele gestor está querendo com esse estudo. E a gente já faz ali um levantamento inicial da cultura, né? Tenta entender como esta empresa funciona. Depois disso, a gente vai fazer uma definição do formulário, ou seja, do questionário, o que eu vou levantar, quais são os pontos importantes para eu colocar no questionário de pesquisa. Depois, uma definição dos aspectos logísticos, ou seja, quando eu vou aplicar a pesquisa, de que forma eu vou aplicar a pesquisa, vou fazer através de link, né? Vou ter um programa específico, vou fazer no formato de formulário, tá? Aspectos logísticos, como será feito, quem vai me ajudar, período que será realizado, então a gente monta todo o cronograma de como vamos realizar isso. Qual o período que eu vou entrevistar os gestores, qual o período que eu vou aplicar o questionário. Então, tudo isso são aspectos logísticos. Depois, definição dos relatórios de resultados, né? Ou seja, vou fazer as minhas análises, tá? Definir como é que eu vou fazer esse relatório, como é que eu vou apresentar esses resultados. Fase da aplicação da entrevista e do formulário, depois analisar esses resultados e apresentar, então, o relatório
né, os resultados para a empresa, né, tanto do que foi identificado, quanto com a proposição das melhorias, daquilo que a gente identifica como pontos que podem e devem ser trabalhados para que aquele problema, então, seja solucionado. E aí, gente, a gente precisa ter muito clareza, né, daquilo que a gente está dizendo, mostrar a importância do que a empresa precisa se responsabilizar em fazer, senão não vai funcionar, né, para que realmente aquele trabalho não seja um trabalho que fique engavetado, né, e não venha trazer soluções, porque cai em descrédito. Então, se a empresa faz um trabalho de um diagnóstico, identifica o problema, mas não faz nada com isso, isso é muito prejudicial, vai trazer um descrédito muito grande para esses colaboradores, né? E depois, num próximo momento, já fizeram pesquisa, já fizeram não sei o quê, mas eles não fazem nada com isso, né? Então, isso sai muito ruim para a imagem da empresa. Então, a gente também precisa fazer essa pontuação quando a gente recebe uma demanda de diagnóstico, uma demanda de clima, né? Que a organização precisa se responsabilizar de dar o tratamento para aquilo que for identificado, para que depois não quebre, né? E não gere aí mais problemas para a organização de não fazer ações de melhorias, tá? Então, todo o trabalho ele não pode ficar engavetado numa gaveta, ele precisa se transformar em uma ação. Aqui eu trouxe um exemplo, só para vocês pensarem de que forma a gente pode fazer isso, tá? Então, por exemplo, o objetivo é avaliar as mudanças físicas e gerencial ocorridas no setor da empresa. Então, a empresa solicitou uma avaliação para que fosse ali analisado, né, os processos de mudanças realizados, ocorridos nos últimos tempos naquela empresa. Então, esse foi o objetivo desse trabalho solicitado. Verificar a postura, ou seja, o desempenho dos colaboradores quanto a essas mudanças, e identificar os possíveis pontos de melhoria. Então, essa foi, né, essa aqui é uma situação hipotética, só para vocês terem uma ideia. Então, essa foi uma solicitação, e na solicitação, né, foi levantado esses objetivos para a realização desse diagnóstico. Daí, aqui está o cenário encontrado, ou seja, o que foi identificado. 40% das pessoas avalia a liderança como flexível, comunicativa e que permite posicionar. Avaliam-se como postura melhor do que a gestão anterior. 20% reclama do isolamento e a falta de relacionamento em relação aos demais setores da empresa. 10% expressa dificuldade em adaptar-se aos procedimentos do prédio onde trabalha, principalmente quanto à política da qualidade e meio ambiente, né? Ou seja, então o cenário encontrado dá um parâmetro do que foi ali identificado. Necessidade de melhoria ou aquisição dos equipamentos. 60% dos colaboradores avalia que não terá perspectiva de crescimento da empresa, tá? Sugestões, né? Então, algumas das sugestões. Maior controle da gerência quanto às faltas dos colaboradores, acompanhamento pelos profissionais do RH, treinamento de gestão para coordenação e supervisores, que os colaboradores promovidos sejam avaliados pelo RH, e encaminhamentos, treinamentos mais constantes e realização de programas motivacionais. Aqui alguns exemplos de encaminhamento. Então, sempre que a gente for fazer um relatório, a gente precisa apresentar as sugestões, o cenário, o encaminhamento, tá? E aqui está um exemplo do formulário. Então, aqui espaço físico, gestão, equipamentos, perspectivas profissionais. Então, foram avaliados esses 4 aspectos. Então, no formulário, no questionário que nós formos elaborar, a gente sempre pensa, né, em levantamento dos aspectos de acordo com aquilo que a gente identificar como sendo necessidade de melhoria. Então, exemplo, o espaço físico está adequado aí em termos, né, de
nesse exemplo aqui foi dado as respostas em termos de gráfico, a gente pode colocar o gráfico e fazer análise abaixo do gráfico, ou fazer uma análise ao final. Então, é como se a gente estivesse fazendo ali uma pesquisa que a gente faz, por exemplo, aqui no meio acadêmico, né, onde a gente faz pesquisa, onde está fazendo um TCC, né, e apresenta os resultados. O diagnóstico é a mesma coisa, a gente vai apresentar os resultados daquela pesquisa que nós fizemos. Você tem um bom relacionamento com os colegas de trabalho? No seu ponto de vista, os equipamentos agilizam o seu trabalho? Você tem perspectivas de crescimento? Então, em cima daquilo que nós fomos identificar, aqui essa é uma parte, tá, gente? Não é que foi feito um diagnóstico só com essas 4 perguntinhas, não. Um diagnóstico, ele precisa ser algo conciso, respaldado com diversas informações para que nos dê realmente ali subsídios de informações extremamente importantes sobre aquele fato que a gente está realizando o levantamento, tá? Alguma pergunta? Tudo certo. Ok. Então, vamos seguir. Está dando para entender? Vamos seguir. Agora, gente, eu trouxe aqui também outras possibilidades. Então, a gente está falando em entrevista, falamos em formulários, mas nós também temos disponível para nós, enquanto psicólogos, o uso de testes para nos dar subsídios nessa área de diagnóstico organizacional, área de clima organizacional, área de qualidade de vida no trabalho, área de estresse no trabalho. Então, essa área organizacional, dependendo daquilo que nós queremos realizar o diagnóstico, nós temos vários tipos de testes que nós podemos utilizar. Claro que quando a gente vai utilizar os testes, o nosso trabalho ele terá ali um valor maior. Então, digamos, eu sou um consultor que presto serviços a organizações nessa área de psicologia do trabalho. Então, quando eu vou fazer a minha proposta, eu preciso fazer, né, contemplar nessa proposta os meus honorários e os custos que eu vou ter para realizar aquele trabalho. Então, se eu vou realizar somente com formulário e entrevista, é um custo. Se eu vou colocar a aplicação de teste, eu vou ter outro custo, porque eu vou utilizar a aplicação de testes em colaboradores e tem ali eu preciso fazer a precificação, incluir na minha proposta o valor do teste que eu vou utilizar e a quantidade que eu vou utilizar, contemplando ali o número de colaboradores. Se eu sou um psicólogo da própria organização e ela me pede para fazer ali o diagnóstico da organização que eu sou funcionária, eu preciso também colocar para a organização o valor dos testes que eu vou utilizar para que a organização faça a aquisição. Então, às vezes, as organizações acham, né, que se eu trabalho lá, eu preciso já usar teste, o teste é por meu custo. Não, né? O teste vai ser meu custo se eu sou o psicólogo no consultório, mas aí eu vou cobrar incluindo esse teste, se eu sou o consultor também, e se eu sou funcionário da empresa, a empresa precisa fazer a compra, a aquisição daquele teste que eu vou utilizar para realizar o meu trabalho. Então, muitas organizações, elas querem que a gente dê ali as soluções, mas às vezes elas não querem investir, principalmente quando a gente vai precisar do uso de teste, mas a gente precisa mostrar a importância do uso de um teste para a realização de um trabalho, né? Onde a gente consegue ter mais informações, é um trabalho que fica ali muito mais com a maior cientificidade, com a maior, como eu posso dizer, é um trabalho mais fidedigno, né? Quando a gente utiliza um teste, tá? Então, a gente mostrar a importância de a gente fazer uma avaliação com teste e sem teste, né? Então, que vale a pena esse investimento que aquela organização vai fazer, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos, não são só esses, tem infinidades aí de possibilidades
mas eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês já terem uma ideia do que pode ser utilizado. Não quer dizer também que quando vocês se formarem, esses testes ainda continuem em uso, então, como vocês sabem, né, todo teste ele tem um período de validade, então sempre que a gente for fazer aquisição de um teste, né, ou se eu já comprei, mas eu vou utilizar, eu sempre preciso olhar se ele ainda está em uso, tá? Porque os nossos testes, eles passam constantemente por avaliação. Então, eu não posso utilizar um teste que não está mais em uso, ok? Então, aqui é o teste DTO2. O nome do teste é Diagnóstico Tipológico Organizacional, mas também conhecido por DTO2. Esse teste, ele contribui para a realização de um diagnóstico organizacional. Ele fornece perfil profissional de cada cargo com base nos tipos psicológicos de Jung. Então, é uma base psicanalítica esse teste. Auxilia na adequação do perfil funcional ao cargo a ser ocupado. Então, ele nos dá aí, né, subsídios, tanto para fazer um perfil de um cargo, quanto para a realização de um diagnóstico. A descrição desse teste é um instrumento. Este instrumento é um exercício de cunho organizacional que permite aí criar uma interface entre a descrição de funções e avaliação do estilo cognitivo ou psicológico, como definidos por Jung em sua obra. Este exercício permite criar uma classificação em 3 categorias ou dimensões de atividade que sobrepõem para a construção de 16 estilos de função profissional, correspondente aos 16 tipos psicológicos desenvolvidos por Jung, tá? Então, aí em cima aí dos tipos psicológicos de Jung, esse teste ele nos dá ali uma ferramenta, né? Ele nos dá um indicativo daquela avaliação que está sendo realizada. Então, pode ser utilizado com empresas ou setores envolvidos nas estratégias de gestão de pessoas. É um teste que a gente pode aplicar tanto de forma individual quanto de forma coletiva e não tem tempo de aplicação, tá? Então, é um teste também que nos ajuda. Tem esse aqui, o Claymore, que é uma escala de avaliação do clima organizacional. Então, se eu estou fazendo um diagnóstico para fazer levantamento de clima, eu posso fazer uma pesquisa através de um formulário, como a gente comentou na aula passada, ou também fazer o uso desse tipo aqui de escala, tá? Desse teste aqui da escala de avaliação do clima. Então, o objetivo dessa escala é avaliar o clima, definido como um conjunto de características estáveis, resultantes da interação entre o colaborador, percepção individual, né, seus colegas e a organização. Tá? Então, o clima é a percepção das pessoas e dos colegas e da organização como um todo. Então, esse teste ele pode ser aplicado a partir de 18 anos, com pessoas com o ensino fundamental completo. Pode ser aplicado de forma coletiva ou individual, também não tem limite de tempo, mas a estimativa de tempo normalmente leva em torno de 20 minutos, então é um teste razoavelmente rápido, né? Ele é composto por 32 frases que agrupam em 5 fatores de investigação. Então, ele avalia comunicação, integração e satisfação, desenvolvimento profissional e benefícios, ergonomia, condições de trabalho e processo decisório. Então, ele consegue captar aí as informações, as percepções dos colaboradores sobre o que eles acham da comunicação, sobre o que eles acham, né, sobre o nível de satisfação deles, sobre a parte do desenvolvimento, ou seja, o que eles acham dos treinamentos da organização, o que eles acham dos benefícios da organização, o que eles avaliam enquanto ergonomia daquela organização, como eles avaliam as condições do ambiente de trabalho, ou seja, está falando aí tanto de mobiliário quanto de recursos para desenvolver o trabalho, e os processos decisórios, ele está falando aí de liderança. Então, é um teste bem completo que consegue avaliar aí
esses cinco grandes fatores, né, que são super importantes quando a gente vai avaliar um clima, ok? Temos a coleção Event, também é uma outra escala que avalia o estresse no trabalho. Então, eu fui chamado, né, para fazer um diagnóstico organizacional, e aí se tem ali indicativos que aquelas pessoas daquele ambiente estão sofrendo o estresse, né, e aí a gente quer identificar, avaliar esse ambiente de trabalho com relação a essa minha hipótese que eu estou levantando com relação ao estresse. Então, eu posso fazer o uso desse tipo, desse teste, por exemplo, tá? O objetivo é avaliar o quanto as circunstâncias do cotidiano do trabalho influem a conduta da pessoa, a ponto de caracterizar certa fragilidade. Então, aqui a gente vai avaliar o que aquele trabalho ou aquele ambiente, então, está influenciando ali no cotidiano do trabalho daquela pessoa ou daquelas pessoas que estão ali sendo avaliadas. Então, pode ser avaliado tanto no ambiente organizacional quanto no ambiente de clínica, tá? Avaliar tanto para adolescentes, né, a partir de 17 anos, até adultos, até a idade de 54 anos. Pode ser aplicado de forma individual ou coletiva, ele tem um tempo aí de aplicação, e de forma coletiva a gente não pode aplicar mais do que 60 pessoas dentro de uma sala. Então, se eu tenho um auditório para 150 pessoas, eu não posso aplicar para as 150 pessoas. Eu tenho que me limitar à aplicação de 60 pessoas. Então, eu faço uma turma de 60, depois mais 60, a gente vai dividindo aí em turmas. Vamos ler agora um pouquinho da descrição, né? Então, a escala ela é composta por situações de trabalho em que o sujeito deve marcar o quanto cada situação de trabalho incomoda, registrando, então, as suas respostas, né, numa folha apropriada. Então, tem uma folha de resposta. Então, tem a escala, que é um questionário, e ele vai responder nessa folha de resposta. A correção é realizada pelo total de pontos, né, pela avaliação qualitativa e quantitativa. Então, tanto do que eu vejo em termos quantitativos, ou seja, nos percentuais, quanto a minha própria avaliação sobre aquilo que eu analiso. Então, é uma outra possibilidade aí de utilização. Temos também a escala de QVT, que vai avaliar a parte de qualidade de vida no trabalho. Então, um outro teste que também eu posso fazer uso. Então, esse teste ele consiste aí na avaliação de 4 fatores de qualidade de vida no ambiente de trabalho. Possui estudos com trabalhadores tanto na área comercial, industrial, prestação de serviços e terceiro setor. Tem tanto na versão de papel quanto online, né? A maioria desses testes agora, depois da pandemia, a gente teve um boom aí, tanto de aplicação quanto de correção online dos testes, né? Uma das maiores dificuldades que nós enfrentávamos com os testes é porque eles demandavam muito tempo, tanto para a gente aplicar quanto para a gente corrigir. Mas agora, né, com esse grande avanço que a gente teve nos testes, tanto para aplicar quanto para corrigir de forma individual, isso agilizou muito o nosso trabalho, né? Então, a gente tinha pouquíssimos testes de correção e aplicação online, e depois da pandemia a gente teve aí um salto, tá? Isso é muito bom, porque agiliza bastante o nosso trabalho, né? E aí, praticamente, já sai ali o relatório pronto da informação, a gente vai fazer só realmente a análise daquilo que foi apresentado em termos de resultados. Então, agiliza e facilita bastante aí o nosso trabalho. Então, esta escala, ela deve ser aplicada em situações relacionadas especificamente ao ambiente laboral e se propõe a avaliar 4 fatores de influências na qualidade de vida no trabalho, que se refere à promoção do respeito pelas diferenças individuais, ou seja, vai avaliar como as pessoas são respeitadas ali dentro daquela organização,
a autonomia por meio de normas e regras claras, né? As regras daquela organização são claras, os colaboradores têm autonomia, a satisfação às políticas salariais da instituição e ao incentivo e suporte para a realização de treinamentos e cursos de aperfeiçoamento e a jornada de trabalho. E a possibilidade de lazer e convívio social, com base na jornada de trabalho, carga horária e volume de atividades. Ou seja, o colaborador consegue fazer a conciliação, né, entre vida pessoal e a vida trabalho, como é que está aí essa jornada de trabalho, tá? Então, são outras possibilidades aí. Então, esse aqui são alguns testes que eu selecionei, mas tem vários outros. A gente sempre pode escolher de acordo o teste, de acordo com aquilo que a gente quer avaliar, e também na proposição do teste, valores, se é uma aplicação individual, se é uma aplicação coletiva, se tem correção online ou não. Então, a gente sempre faz uma análise, né, integral para que a gente possa escolher qual instrumento, qual técnica eu vou utilizar ali para realizar aquele meu trabalho. O objetivo, né, dessa escala, tá? O objetivo é avaliar a qualidade de vida no trabalho, relacionada às necessidades de humanizar o ambiente de trabalho, levando em consideração fatores pessoais associados ao processo produtivo, para proporcionar um ambiente laboral saudável que possibilite ao trabalhador condições de desenvolver suas atividades com satisfação e bem-estar. Então, aqui, gente, nesses testes, ele vai nos dar os resultados, né? Então, nos dá o resultado do nível de satisfação com relação à qualidade de vida no trabalho, né? Ele vai nos dar indicativos do estresse do trabalho, indicativos do clima, indicativos do diagnóstico, mas as sugestões, as proposições, isso não vai aparecer no teste. Isso será a nossa análise e o nosso conhecimento sobre o que a gente pode fazer enquanto intervenção que nós vamos sugerir. Então, para isso é muito importante a gente ter aí conhecimento da área, para que a gente proponha realmente intervenções adequadas dentro desse segmento da organização. Mas para a gente propor uma intervenção adequada, a gente também precisa fazer uma identificação de causas adequadas, porque se eu identifico uma causa inadequada, eu posso propor uma ação que não vai surtir ali aquele efeito. Então, para isso é muito importante nós fazermos uma análise adequada para que a gente consiga realmente fazer a proposição de uma ação também adequada. Esta escala a gente pode utilizar em colaboradores a partir de 18 anos até 71 anos. Pode ser aplicado tanto de forma individual quanto de forma coletiva. Também não tem tempo de aplicação, a pessoa pode levar o tempo que ela quiser para responder ali a escala, mas em média as pessoas levam 15 minutos para responder essa escala. Então a gente percebe que também não é um teste que demora, tá? Vocês perceberam que a maioria que os testes dentro dessa área, a maioria são na forma de escala. Quando a gente fala um teste de escala, é porque ele é como se ele fosse um questionário e a gente avalia, né, de 1 a 5, de 1 a 3, né, ou seja, uma escala de hierarquia, né, então são testes em geral mais extensos de aplicação. Os testes de escala eles são maiores, tá? Então aqui a gente teve o DTO, CLIMOR, a escala do estresse e a escala da QVT. Então, esses 4 testes aqui são testes que a gente pode fazer uso, né? Dependendo aí desse objetivo, do que nós queremos identificar, né? De acordo com a queixa e da hipótese que eu levantei, eu vou fazer a escolha das técnicas que eu vou utilizar. Vou aplicar questionário, vou aplicar entrevista, vou aplicar questionário, entrevista, mais aplicação do teste, né? Então, eu vou pensar, né, nessas intervenções aí que serão
adequadas para eu conseguir estar trazendo a resposta ao meu cliente. Ao final, eu vou estruturar, organizar tudo isso dentro de um relatório para poder apresentar ao cliente. Então, em geral, é importante que a gente entregue tanto o relatório digitado, quanto a gente monte os principais pontos desse relatório numa apresentação de PowerPoint e faça uma reunião com os dirigentes, né? Entregue uma cópia para cada um e faça a apresentação no PowerPoint para ir discutindo, né? O que nós levantamos, quais são as sugestões, o que a empresa pode fazer. E aí, se for acatado, a gente também vai dar uma outra proposta, né? Então, fazer o diagnóstico, a gente cobra um serviço e fazer as ações de melhorias é um outro serviço, né? Então, é uma outra proposta que a gente vai fazer posteriormente se a empresa quiser me contratar para fazer essas ações de melhoria. Se eu já sou um colaborador da empresa, eu mesmo vou fazer e não vou cobrar nada além, já está incluso no meu salário mensal que a empresa me paga. Então, a gente sempre tem aí uma perspectiva, tanto quanto eu sou um colaborador daquela organização, ou quando eu sou um consultor, eu presto serviços à organização, a organizações, aliás, nesse meu trabalho que eu realizo, né? Então, a gente pode trabalhar aí nessas duas possibilidades, ou funcionário, ou como profissional liberal, profissional autônomo, que atua como prestação de serviços. Perguntas, Carol? Tudo ok, professora, tudo entendido. Achou difícil? Achou tranquilo? Achei tranquilo. Que Super tranquilo. perfeito. Então, a gente vai finalizar por aqui. Carol, na semana que vem, a gente vai falar sobre avaliação de desempenho, que é outra perspectiva de avaliação, que também nos ajuda a identificar aí as habilidades e processos de intervenção dentro do ambiente de trabalho. Tá bom? Alguma dúvida? Podemos encerrar? Esse slide a senhora vai disponibilizar na plataforma? Sim, o slide Tá, e a gravação, com certeza. Tá? tá Não sei ótimo. se hoje, mas até a próxima aula já estará lá na plataforma. Tá ótimo então, professora. Tá bom? Então, um Tá. beijo, bom Beijo. feriado e Bom até almoço pra senhora. segunda-feira. Feliz dia do professor que é amanhã, né? Ah, é verdade. Obrigada. Bom descanso. Tchau.